cai no meio de campo, levantamento para grande área, chegou o centroavante, apareceu o zagueirão, trombou, caiu. Ei, juiz! Ei, juiz! Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos novamente ao podcast Ei Juiz. Eu sou Daniel Destro, o host desse programa. E obrigado mais uma vez e espero que vocês acompanhem nosso podcast nas principais plataformas digitais de podcast, seja no Spotify, no Deezer, na Apple e nas redes sociais, sempre com o nome Ei Juiz e o nosso site eijuiz.com.br. Vamos lá para o episódio. E hoje esse programa ele começa com um entrevistado mais que especial, é alguém que fez parte da minha infância, da época que eu acompanhava o futebol lá do interior paulista. Aliás, ele é nascido perto da minha cidade, eu sou de Catanduva, ele vem lá de Taquaritinga, o ex-árbitro de futebol José Aparecido de Oliveira. Muito bem-vindo, José Aparecido. Obrigado, Daniel. Um abraço para você. Como é que estão as coisas? Tudo bem. Obrigado por aceitar o convite de bater esse papo. Você sabe que eu tenho uma história muito curiosa. Em 2008, eu lancei o meu livro, Grandes Árbitros do Futebol Brasileiro, que eu demorei aí entre um ano e meio, um ano e pouco, entre pesquisa, escrever, revisar e publicar esse livro. E aí eu pesquisei sobre muitos árbitros, sobre a história e a vida de muitos árbitros, para escrever até as 50 biografias dos maiores árbitros da nossa história aqui do Brasil. E um desses árbitros era o José Aparecido, que, apesar de eu ter sido árbitro da Federação Paulista por 14 anos praticamente, eu nunca tinha encontrado ele pessoalmente. Eu conhecia, obviamente, da TV, quando assistia os jogos lá na década de 90, mas nunca tinha encontrado o José Aparecido. E, mesmo assim, tive que pesquisar sobre ele, falar com pessoas, levantar as histórias para escrever sobre a carreira dele. E quando eu lancei o livro, lá em junho de 2018, na época da Copa do Mundo, eu fui convidado para dar uma entrevista numa televisão. E quando eu estava no metrô indo para os estúdios dessa emissora, no mesmo vagão que eu, quando eu entro no vagão, quem estava do meu lado? José Aparecido de Oliveira. Eu olhei, na hora eu reconheci, né? Você tem uma figura bastante conhecida, né, José Aparecido? Eu olhei para ele e falei, dá licença, você é o José Aparecido? Ele falou, sou eu mesmo. Eu tirei o livro da bolsa e falei assim, olha, escrevi um livro e tenho você nesse livro e presenteei você lá no metrô. Você se lembra disso? Lembro, eu estava vindo do fórum, então eu agradeço muito aí, mais uma vez, obrigado pelo presente. Cara, foi uma história muito curiosa, eu fiquei muito feliz, porque eu tinha você como criança, obviamente quando eu criança eu não esperava ser um árbitro de futebol, mas tinha você como um personagem importante do futebol, até depois como uma referência de alguém que conquistou muito na carreira e chegou no alto nível como um dos árbitros mais consagrados da nossa história. Bom, você parou no futebol, parou de apitar em 1995, mais ou menos, foi isso? Não, foi em 1998. 1998. É isso. Foi quando eu completei, na verdade, a gente completou 45 anos e aí saiu uma leva, mais ou menos, qualquer coisa de 30 árbitros, mais ou menos. Saiu eu, João Paulo Araújo, Edmundo Lima Filho, e o Ed Mauro, e uma renca aí de gente saiu fora. Aliás, até perguntando, quem eram os principais árbitros aí no Brasil, em São Paulo, na sua época, você lembra? Bom, aqui em São Paulo tinha o Oscar Roberto Godoy, o Ulisses Tavares da Silva Filho, que estava parando, tinha o Alfredo Loeblin, nós tínhamos o João Paulo Araújo, Dionísio Roberto Domingues, Sila Santana, assim que eu lembro, assim, foram esses aí, entendeu? Tinha alguns um pouco mais de idade, mas já estava parando, que eram os Oswaldo dos Santos Ramos, o Antônio de Padre Salles, o Dagoberto Teixeira, e esses eram os árbitros realmente que
estavam vamos dizer, de primeira linha da federação. Árbitros bastante conhecidos, de nome e de bastante relevância no nosso cenário. E você, como eu falei, você nasceu em Taquaritinga, veio de uma família bastante humilde da roça, né? Isso. Chegou a jogar como goleiro aí em Taquaritinga, se eu não estou errado aqui, ó, Taquaritinga, Fernandópolis, o Guarani também, é isso? O Guarani eu tive fazendo um teste lá em 1971, quando eu fui requisitado para servir o Exército e eu tive que optar entre seguir a carreira e o Exército. E aí minha mãe tinha muita influência sobre mim, eu era filho vamos dizer assim, estava sem pai, né? Minha mãe ficou com 7 filhos, eu era rimo de família, tinha que ajudar minha mãe, e aí eu acabei optando por fazer o Exército e trabalhar no escritório. Com certeza é uma responsabilidade muito grande, né? E aí, em 78, você se muda para São Paulo, em 1980... Em 73, eu fiz o concurso do Banco do Estado, ingressei no Banco do Estado, chamado Banespa. Em 74, fui para São Paulo, fiquei um mês em São Paulo, fui transferido para Fernandópolis, comecei a trabalhar em Fernandópolis, aí acabei ministrando aulas lá mais ou menos por uns 2 ou 3 anos. Ingressei no FFC, voltei a jogar, fiz uns treinos pelo FFC e defendi o FFC entre 75 e 76. Aí já em 78 eu vim embora para São Paulo. E fiz o curso de árbitro em 1980. Dessa tua experiência como goleiro, como jogador, sua vinda para São Paulo em 78 e fazer o curso em 1980, o que te despertou o interesse pela arbitragem de futebol? Não, eu na realidade é assim, eu sempre queria estar no meio do futebol e fazer jogos importantes. Num primeiro momento, a gente pensa em fazer jogos importantes como jogador de futebol. Então, essa parada, essa interrupção de estar em Campinas, ter que voltar para Taquaritinga para servir o Exército e tal, isso tirou um pouco o foco. Aí eu entrei no banco, acabei me acalmando, porque o banco eu queria uma estabilidade, que é a estabilidade que eu tenho até hoje na minha vida, porque eu sou aposentado lá. Eu também sempre gostei de arbitragem. E aí eu fui fazer o curso de arbitragem, comecei nas divisões aí, fazendo Copa Arizona, Copa Kaiser, infantil, juvenil. Campeonato do Amador aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, E aí comecei bandeirando e tal, dali a pouco eu estava apitando, e aí quando eu estava quase perto de abandonar um pouco o futebol, e aí foi onde eu tive a chance de galgar a primeira divisão, que foram me ver apitar um jogo da Copa São Paulo de Júnior, entre Ponte Preta e Internacional de Porto Alegre, e ali, daquele jogo, eu saí para apitar a final do campeonato de 90, entendeu não? Legal, muito boa história. Assim, é um talento que foi reconhecido lá na Várzea. É como os jogadores, né? Reconhece um jogador lá no terrão, lá no campo da Várzea, e traz ele como um talento. Se eu não me engano, outro árbitro teve uma história até um pouco parecida, que acharam ele lá no interior, foi o Paulo César de Oliveira, né? Aliás, por ser Oliveira, você, o Paulo César e o Luiz Flávio, tem algum parentesco ou é só coincidência? Não temos nenhum parentesco, é só coincidência mesmo. É uma questão de você estar no lugar certo na hora certa, né? Então você precisa de pessoas, por exemplo, que não tem ciúme, pessoa que não tem orgulho, pessoa que seja humilde, que reconheça o teu trabalho. Porque, afinal de contas, você não aprende a apitar, por exemplo, da noite pro dia, né? Então, se você tem capacidade, você tá. O mais difícil é achar alguém que reconhece a capacidade que você tem e dá a oportunidade para você. Porque nós temos muita gente boa em todas as profissões. Muito boa mesmo. Só que falta uma pessoa para dar vamos dizer assim, um empurrão, né? Dar um impulso nisso aí. Isso é muito difícil, porque assim, o egoísmo é muito grande, a inveja é muito grande, entendeu? E quando você encontra essas pessoas, você vai encontrar uma pessoa e 10 no caminho querendo te derrubar. Na verdade, as pessoas que realmente encontram grandes astros, grandes talentos, seja em qual função seja, são essas pessoas que não têm o ego, não querem o protagonismo para ela e, na verdade, reconhecem e sabem desenvolver no outro essa capacidade, não é? Graças a Deus, na minha vida, pintou o Gustavo Caetano Rogério e o Reinaldo, né, que hoje é o presidente da federação. Então, foram 2 pessoas que realmente acreditaram muito no meu trabalho, me deram todas as oportunidades que eu precisei e eu penso que não decepcionei em nada, né?
Tanto é que hoje, agora, estou tendo uma indicação junto à federação. Você sabe que tem que ter o aval do presidente da federação. Eu fui muito bem recomendado e eu estou muito feliz por isso, entendeu? Aliás, acho que eu queria tocar nesse assunto aí, eu ia chegar lá, já que você adiantou. Agora, no mês de julho, começa um novo mandato para uma turma de membros do Tribunal de Justiça Desportiva aqui no estado de São Paulo, da Federação Paulista de Futebol, que são as pessoas responsáveis por conduzir o Tribunal de Justiça na esfera desportiva, ou seja, julgar os casos da esfera desportiva do futebol. E o José Aparecido acabou de ser indicado como um dos membros permanentes pela vaga do Sindicato dos Árbitros do Estado de São Paulo, o SAFESP. Foi isso mesmo, né, José Aparecido? Foi, eu fiquei muito feliz aí por o Aurélio ter me indicado e pela aceitação também do presidente, o Reinaldo, no qual eu queria agradecer bastante. E é uma área que eu gosto muito, estudei muito para isso, fui fazer direito, se tornar advogado, fiz o curso de Direito Desportivo na PUC, aqui em São Paulo, entendeu? Então eu conheço tanto dentro quanto fora e espero que eu seja feliz, tão feliz quanto eu fui apitando futebol, quanto eu fui no banco que eu trabalhei, na minha vida pessoal, como empresário também, entendeu? Eu não tenho dúvida que o José Aparecido é qualificado para a vaga e vai ter muito sucesso, como ele bem disse, como teve dentro de campo. A gente espera que você tenha o mesmo sucesso agora lá no Tribunal Desportivo e que olhe com carinho para os árbitros, que é uma categoria que é sempre um pouco deixada de lado aí, principalmente quando tem os julgamentos, ele é esquecido como árbitro e como ser humano que é e merece o respeito. E aí tem esse ponto importante que você falou, que talvez poucas pessoas saibam. Você é advogado, né, formação em direito e já atua na área há muitos anos, né? A minha pergunta é, quando você se formou em direito e como é que você conseguiu conciliar a sua vida de bancário, sua vida de árbitro? Não era muito complicado, não? Aliás, tudo é complicado porque assim, você não consegue nada sozinho, né? Você sempre tem que ter a ajuda de alguém. Alguém que olhe para você com carinho, reconheça aí o teu sacrifício, né? Que você faz para poder galgar alguma coisa. Desde a época que eu jogava futebol, eu já tinha isso, porque eu jogava futebol, trabalhava no banco, tinha que viajar, às vezes às quarta-feiras, às vezes às quinta-feiras, você tem que ser dispensado, e você deixa, então, e aí você precisa de gente que colabora. E ao mesmo tempo também há sempre uma troca, uma substituição, e chega alguém para colocar, por exemplo, água na tua vida, no feijão, como a gente costuma dizer. Então, mas nesse particular, tanto como jogador como árbitro, então o banco, pelo menos uma boa parte da administração do banco, diretoria do banco, contribuiu bastante para que eu pudesse chegar, porque você tinha que viajar muito, jogo de Libertadores, Sul-Americano, Copas e não sei o quê, eliminatória de Copa do Mundo, então você precisa viajar muito. Então você precisa de pessoa que te ajuda, que faz a tua vez. Então eu encontrei muita gente boa, encontrei ruim, mas encontrei mais boas do que ruim na minha vida. Então eu me formei em Direito, depois que eu deixei o futebol, entrei para a escola, me formei em 2004 e montei a minha empresa e aí fui fazendo, né, conciliando o direito, a empresa, como eu faço isso até hoje. Hoje eu estou aí trabalhando com uma Câmara Arbitral, tem uma Câmara Arbitral, então trabalho com a Câmara Arbitral, trabalho como advogado, tenho uma empresa no qual eu conduzo ela junto com a minha esposa e bastante dificuldade. Mas a gente vai arrumando tempo para fazer todas essas coisas. Muito bem, aí mostra que é uma vida de luta e de conquista com muito suor, não é mesmo? É bastante. Isso é típico de quem é vencedor na vida. E aí eu quero destacar alguns pontos aqui da sua carreira, né? Você foi um dos principais árbitros aí do começo da década de 90, né? Olha, para eu citar alguns exemplos no seu currículo, você apitou 3 finais de Campeonato Paulista em 1990, 92, 93, correto? Sim. A primeira final do Campeonato Brasileiro de 1990 e a final da Copa do Brasil de 1992. Além disso, você fez finais em outros estados aí, né? Você lembra quais ou quantas foram essas finais? Eu fiz finais no Mato Grosso, eu fiz finais na Bahia, devo ter feito umas 5 ou 6 finais na Fonte Nova, Bahia e Vitória. Eu fiz em Natal, América de Natal e acho que ABC, não lembro agora de cabeça, né? Além de outros jogos que a gente acabou fazendo como convidado, não chegou a ser final.
apitei em Belém do Pará, Remo e Paysandu por umas 2 vezes, apitei Remo e Paysandu. Foram bastante coisas. Na realidade, a minha carreira valeu a pena. É uma pena que no meio aí sempre tem alguém que quer jogar o teu trabalho no lixo. Mas é aquilo que eu costumo dizer, ninguém chega tão longe, ninguém apita tanto, ninguém faz tantas finais sendo tão ruim assim, né? Entendeu não? Exatamente. Mais difícil do que chegar no topo é permanecer nele. E você ficou bons anos aí nesse topo, né? Eu fiquei, depois eu acabei sendo um pouco interrompido, aconteceram algumas coisas na minha vida, mas o que mais interrompeu a minha carreira mesmo foi o problema que eu tive que eu peguei um câncer de estômago, eu tive que tratar, fui internado, tive que fazer cirurgia, tive que fazer quimioterapia, e eu acabei ficando praticamente quase que 2 anos longe do futebol. E aí vem aquelas pessoas maldosas, aí fala que você foi afastado, que você não vai apitar mais, porque você fez esquema com não sei quem, não sei o quê, entendeu não? Isso vai te deixando triste. Mas a gente tem fé em Deus e o tempo prova, né? O tempo vem provar que tudo aquilo foi uma invenção, foi uma calúnia, uma difamação, entendeu? E nada melhor do que o tempo para poder apagar tudo isso, entendeu, não? Certamente. Por isso que você está aqui para contar a sua história, até para ter o seu lado da história, que acho que é o mais importante aí. E até para a gente voltar nesse assunto mais tarde, né, além de toda essa história que você comentou, eu quero trazer mais alguns outros registros aqui da sua carreira, né? Você chegou a apitar jogos de eliminatórias para a Copa do Mundo de 94, jogos da Libertadores de América, esteve 2 anos como árbitro internacional do quadro da FIFA, em 92 e 1993. E entre essas finais, os clássicos, os grandes jogos que você apitou, você lembra de alguns assim que foram talvez para você os mais importantes, ou que tem alguma história especial que você lembra com carinho? Tem alguns jogos. A Libertadores, você sabe que é uma guerra. Ela é uma guerra entre os clubes, entre os países, entendeu? São jogos muito difíceis, é um outro coisa, mas pelo que eu me lembro muito bem, eu fiz uma vez aí o River Plate com o Olímpia do Paraguai, acabei pitando o Nacional do Uruguai, New Old Boys. Trabalhei em semifinal, New Old Boys e América de Cali, pitei Argentina, Colômbia e Argentina pela eliminatória de Copa do Mundo, entendeu? Trabalhei como quarto árbitro aqui em São Paulo na final de 92, que o São Paulo foi campeão em cima do New. A semifinal eu estava lá na Colômbia, lá fazendo o jogo do New Old Boys, e foi decidido com a América de Cali nos pênaltis. Então foram jogos muito, muito importantes, e quem vive a Libertadores até hoje, todo mundo sabe que Libertadores não é para qualquer pessoa, entendeu? Não é para qualquer um, né? Então, principalmente porque o futebol sul-americano é de uma rivalidade gigantesca, né? Cheguei também junto com o Márcio Rezende e o Cerdeira, fomos para Quito fazer a final lá em Quito, lá no Equador, Barcelona e um outro time que agora eu não lembro lá, entendeu? Então foram grandes jogos fora, grandes jogos no Maracanã, grandes jogos lá no Beira-Rio, grandes jogos na Fonte Nova, entendeu? Grandes jogos lá em Minas, no Mineirão. Então, aqui em São Paulo nem se fala, entre Morumbi, Pacaembu, Parque Antártico, entendeu? Então eu não posso reclamar da minha carreira. Eu fiz grandes jogos e fui, graças a Deus, muito bem sucedido em todos eles, praticamente, entendeu? Quanto tempo você ficou como árbitro? Eu fiquei praticamente de 80 até 1998, né? 18 anos, praticamente. E naquela época que você trabalhava, inclusive, acho que até 92 pelo menos, os árbitros se dividiam nas 2 funções, né? De árbitro e de bandeira. Como é que era? Porque até 90 eu diria para você, acho que até 90, mais ou menos, ou 90, 89, nós fazíamos os jogos da Libertadores, eram 3 árbitros, né? Melhor, 4 árbitros, né? Então eram todos os árbitros. Então, aí, por exemplo, você ia fazer um jogo no Paraguai ou no Uruguai, ou onde? Então, um árbitro ia para apitar um jogo na terça e os outros 2 bandeiravam, o outro apitava na sexta e os outros 2 bandeiravam. Às vezes você saía de um país e já ia para outro, iam se revezando. Lá em 92, me parece, foi quando a FIFA criou o quadro de auxiliar, né? De assistente ao árbitro.
E a partir de 1992, passou aí o árbitro, 2 árbitros, conforme os jogos, o árbitro principal e o árbitro reserva, e os 2 assistentes. Inclusive, eu tenho notícia aqui na história que algumas competições iam os 3 árbitros para a partida e poucos minutos ou poucas horas antes do jogo é que se sorteava entre os 3 quem ia apitar o jogo. Você passou por alguma escolha dessa, sim, por sorteio? A fase aí de sorteio, não, mas aí foi mais no tempo que eu poderia para você, foi mais no tempo do Wright, do Arnaldo, do Romualdo Arpe Filho, do Luiz Carlos Félix, Wilson Carlos dos Santos, e Sebastião Serapião, esse Wilton José da Costa, esse povo praticamente, quando iam trabalhar, eram 3 árbitros, e se fazia o sorteio lá, tipo, 2 horas antes do jogo. Aí quem apitava e quem bandeirava. E às vezes alguns árbitros, já aconteceu de eu ir para ser sorteado. Então, por exemplo, um jogo que nós fomos fazer em Quito, e nós foi eu, o Cerdeira e o Márcio Rezende de Freitas, e no caso eu e o Cerdeira optamos por deixar o Márcio apitar, porque o Márcio estava já indicado para a Copa do Mundo, e a gente entendia que o Márcio seria o melhor para apitar. Mas o Márcio, com a simplicidade dele, com a humildade dele, não aceitou. E pediu para que fizesse realmente sorteio. E no sorteio, o Márcio ganhou o sorteio e teve que apitar de qualquer jeito, entendeu? O destino estava marcado. Com a ajuda dos amigos, ele falou não, alguém maior falou não, vai você. E olha que legal essa história que você conta, né? De mostrar um lado bastante humano e humilde do Márcio. Porque os 3 estavam na mesma condição, né? Os 3 grandes árbitros, um do Rio, um de Minas e um de São Paulo. E ele não achava justo, embora eu cedi isso e o Cerdeira, né? Mas ele não quis saber, disse que ia ficar muito bravo com a gente, não tinha, os 3 estavam no mesmo nível, e ele queria competir de igualdade. E aí no sorteio ele acabou ganhando o sorteio. Até pegando um gancho aí nesse assunto do sorteio, né? Então, a gente tinha essa questão do sorteio mais antigamente, provavelmente década de 80, isso era muito comum. E depois teve aquele caso de corrupção em 2005, e aí surgiu o Código de Justiça Desportiva do Brasil, que pedia o sorteio dos árbitros previamente para que não tivesse um pouco de... Na crença de alguns, né? Que não houvesse manipulação na escolha de árbitro para algumas partidas. Então a gente passou mais de uma década, aí, vários anos, com o sorteio dos árbitros obrigatório por lei. E recentemente a CBF, a Federação Paulista e outras entidades aí entenderam, passaram a ter o entendimento de que não precisa necessariamente ter o sorteio, basta fazer uma indicação de quem é o árbitro em um evento público aí. O que, na minha visão, é muito melhor do que você sortear um árbitro quase que aleatoriamente. Entre os 3 ou 4 modelos aí, né, de você levar três árbitros para o campo e sortear minutos antes, de você fazer um sorteio quase que aleatório antes, fazer uma livre designação, qual que você acha o melhor modelo aí para escolher os árbitros para a partida? Eu acho assim, eu tenho um entendimento assim, como árbitro assim, tem um período, tem um tempo, né? Eu não daria para precisar para você. Tem um tempo que os clubes precisam aprender assim, né? Os clubes, os dirigentes do clube precisam entender assim. O árbitro é árbitro em todo lugar. O árbitro, quando ele não vale nada, vamos colocar dessa maneira, ele é ruim, ele é mau caráter, aparece como apareceu lá do nosso Edilson Pereira de Carvalho, o José Danelon, aparece, não tem como. Então, fica por pouco tempo, ele não aparece. Então, 99,99% dos árbitros são todas pessoas idôneas, pessoas que estão lá porque gostam, pessoas que estão para o que deve e jamais, principalmente um árbitro que está no topo, vai expor a sua carreira. Porque, por mais que você converse com o árbitro, as coisas vão vazar, vai chegar. Na época que eu apitei, e no meu caso, os grandes clássicos, muitos clássicos seguidos, né, tem que apitar muitos clássicos seguidos, é óbvio, é normal
que você acaba desagradando um ou outro, porque jogo é jogo, e às vezes você tem uma arbitragem que um não concorda, um dirigente ele fica tal, mas não porque você é mau caráter, porque você não sabe apitar tal. E na minha época, houve lá um período que se começou a trazer árbitro de fora. Então veio o árbitro lá da Alemanha, veio o árbitro da Inglaterra, veio o árbitro aqui do Uruguai, veio o árbitro da Argentina, até que tivemos um jogo aí com o La Molina, que foi muito ruim. Depois tivemos o fatídico jogo daquele menino que apitou Corinthians e Português, que é o Castrilli. E depois do Castrilli, aí chegaram à conclusão que árbitro de fora erra tanto quanto o árbitro brasileiro. Então, assim, se gastou bastante dinheiro, deu bastante pompa para o árbitro e perceberam que o árbitro ele é humano, que ele erra tanto quanto. Agora, eu como árbitro, eu sou daquela seguinte. Primeiro, quem tem que apitar? Árbitro FIFA. Esse é o caso. Primeiro tem que ser escalado os árbitros FIFA. Depois, o aspirante à FIFA. Depois, aqueles árbitros que estão despontados. E depois, os outros. Entendeu ou não? Por quê? Porque você dá uma segurança. Te fala muito hoje, em todos os aspectos, de segurança jurídica. Falar porque tem que ser segurança. E qualquer jogo tem que ter uma segurança. Agora, quando um árbitro da FIFA erra, a carga cai todo em cima do ombro dele, árbitro FIFA. Quando você escala um árbitro que ele não tem o know-how, ele não tem o escudo da FIFA, a bronca cai em cima da federação. Por quê? Porque a federação tinha um árbitro FIFA, tinha os melhores, deixou de escalar o melhor para escalar um árbitro tal. É claro que você tem que escalar o árbitro, que você tem que fazer novos árbitros, tal, não sei o quê. Mas quando se afunila, você chega no final, né, precisa ser muito bom. Então, seria aquele cara que você já começa a ver para ele, há uns 2 ou 3 anos na frente, a possibilidade dele ir para o quadro de aspirante à FIFA, dele ir para a FIFA. Então, esse cara você aposta dele. O meu caso foi um caso mais ou menos idêntico, entendeu? Agora, você tem que designar o árbitro antes, porque ele se prepara melhor, ele já estuda melhor, como ele vai se comportar, ele já dorme melhor, ele já, entendeu o que eu estou falando? Ele faz o estudo melhor. Você pego de surpresa, é claro, para uma pessoa que tem aí uma segurança, como o meu caso, que eu posso falar, para mim tanto fazia, o Godoy, que eu conhecia muito bem, entendeu ou não? Você pegar um Arnaldo, um Zé Roberto Reit, um Ducílio Vanderlei Bosquilha, um Almir Rich Peixoto Laguna, alguns árbitros, isso não vai mudar em nada, que já estão acostumados a isso. Agora, se for assim, alguém que é pela primeira vez ou que não tem muita segurança, não é bom nem para ele, não é bom para os clubes e muito menos para a federação. Entendeu? Porque você pode comprometer um campeonato inteiro. E além dessa questão do escudo FIFA, ou da experiência do árbitro, né? Ou seja, um árbitro bastante experiente ou bastante talentoso para apitar um jogo, você entende que tem árbitros específicos para determinados tipos de partida? Ou seja, tem árbitro que tem o perfil para tal partida e tem árbitro que tem perfil para outra partida? Porque você tem um jogo que ele é simplesmente um jogo. Você tem um jogo que decide campeonato. Você tem um jogo que você tem risco nele. Entendeu? A gente é o chamado jogo de alto risco. O que é o jogo de alto risco? Você já conhece o que é o jogo de alto risco. Se você estiver disputando um campeonato paulista, um campeonato lá do Rio Grande do Sul, campeonato mineiro, campeonato baiano, e você vai apitar lá Bahia e Vitória, vai apitar Corinthians e Palmeiras, Santos e Corinthians, vai apitar o Grenal, alguma coisa, que vai decidir uma vaga para a final de um campeonato, isso é um jogo de risco, entendeu não? Sim. E aí o jogo de risco, você tem que colocar aquele árbitro que você sabe que você corre menos risco. Mas eu costumo brincar o tempo todo que eu digo o seguinte, Corinthians e Palmeiras, Inter de Porto Alegre e Grêmio, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Bahia e Vitória, dá confusão até em jogo de botão, cara. Entendeu não? Não tem paz, né? Então você tem que apitar e tem que também, vamos dizer assim, eu vou exagerar um pouco, rezar para que dê tudo certo. Porque algo errado, qualquer coisa, sabe? Um gol mal anulado, um impedimento mal marcado, pode comprometer um campeonato, comprometer tudo, entendeu? A carreira do árbitro, entendeu? Todo mundo que está em volta. E aí,
eu vou mais longe. O que acontece? Você mexe com o que de melhor as pessoas têm, que é o sentimento, que é a paixão. E a paixão do torcedor sobrepõe qualquer coisa que você queira falar. Não adianta você falar, não adianta, porque, pelo menos eu, quando apitava, eu tinha uma preocupação enorme com isso. Por quê? Envolve sentimento por parte do dirigente, por parte da comissão técnica, por parte do torcedor, e aquela, assim, a emoção que aquela pessoa tem por aquele clube, a paixão que ela tem, você não pode jogar no lixo. É muita responsabilidade, é muito dinheiro em jogo, é muita imprensa envolvida, entendeu? E aí não pode chegar um cidadão qualquer e jogar aquilo tudo por terra, entendeu não? Agora, você ser criticado por um lance, um erro natural que qualquer árbitro pode ter, e qualquer jogo tem e vai ter e vai continuar tendo, é uma coisa. Agora, você entrar em campo já com o intuito de prejudicar A ou de prejudicar B, aí é o seguinte, entrega o apito lá, entrega tudo na federação, vai fazer outra coisa que você não pode apitar futebol, não. Você falou de uma coisa interessante aí, que é a questão da paixão do torcedor, do dirigente, esse amor pelo clube. Essa paixão, esse amor, ele pode trazer muita coisa boa, de alegria, de vibração, né? Sim. Gostar, acompanhar o clube, compartilhar isso com os amigos, mas ao mesmo tempo pode trazer algo bastante ruim do ser humano, que você falou aí, né? Às vezes o torcedor, o dirigente, interpretar um simples erro técnico da decisão de um árbitro como um ato de má fé, um ato premeditado de prejudicar ou beneficiar A ou B, né? Isso é muito ruim. Tem algumas coisas que acontecem na vida das pessoas, eu sou meio um pouco radical em algumas coisas. Então, por exemplo, o povo, de uma maneira geral, o povo brasileiro, estou falando do povo mesmo. Então ele critica o político, ele critica isso, ele critica aquele, ele fala mal desse, ele fala mal daquele, mas ele se deixar, ele faz a mesma coisa que o político faz. Ele só não faz porque ele não é político. Mas se ele estiver na condição de político, ele também faz a mesma coisa. Porque assim, se roubar R$1 milhão e roubar R$1, dá na mesma. Se você passar a catraca do ônibus, pular a catraca, você está errado. Se você quiser passar sem pagar, você está errado. Se você vai buscar remédio lá no posto de saúde e você não precisa do remédio, tá errado. Se você vai pegar agora, que nem a gente está aí, pegando esse auxílio emergencial, você vai lá, se cadastra para pegar o auxílio emergencial e você não precisa disso, você está errado, entendeu não? Então isso me machuca muito. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando você pega o corintiano, ele quer mais que o Corinthians ganhe do Palmeiras com um gol roubado, com um pênalti que não foi, entendeu o que eu estou falando? Aí o Palmeiras vai jogar com o time lá do Paraguai, ele torce contra. O palmeirense torce contra o corintiano, o santista torce contra o São Paulino. Então, eu acho que isso aí não é bem esporte. Isso sai um pouco dessa esfera. Então, eu sou meio suspeito para falar sobre isso. Porque o cara fica falando mal do político, mas se ele, dentro, ali no espaço dele, ele faz a mesma coisa, entendeu? Ele chega atrasado, pede pro colega bater o ponto dele, ele não respeita o chefe dele, aí ele vai jogar bola, ele fala que ele foi na faculdade estudar, entendeu o que eu tô falando? Aí ele mata a mãe para não ir jogar, tá tudo errado, entendeu? Então, pela paixão, o cara faz qualquer coisa. E aí ele vai pro campo criticar o árbitro, ele critica o dirigente, ele critica tudo, mas ele é igual. Ele não, assim, é um ou outro que muda, entendeu? Não. Então, se a gente começar colocar as coisas no seu devido lugar, o país vai melhorar muito, cara. Mas muito, 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 entendeu? Essa questão de cultura, de educação e de respeito, a gente precisa evoluir muito, de fato, aqui no Brasil, para que a gente consiga ter um ambiente social até, né, melhor de se viver. E você falou da rivalidade aí, de fato, né? As rivalidades são muito grandes aqui no Brasil, um Fla-Flu, Grenal, enfim, o Brasil inteiro. Os torcedores não aceitam perder, principalmente para os grandes rivais. E como você falou, eu vejo que acontece muito do torcedor, qualquer ele que seja, né? Aceitar que o time ganhe com gol ilegal do que perder de forma justa. E aí o VAR veio corrigir um pouco dessas injustiças ou de decisões erradas, e o torcedor ainda assim, mostrando na tela ao vivo, acaba não aceitando muita decisão. Eu quero voltar sobre esse assunto do VAR contigo mais tarde, mas aproveitando o gancho da rivalidade, eu queria trazer
é um pouco também da tua história lá do, talvez a maior rivalidade que você tenha apitado, que foi a final de 93 entre Palmeiras e Corinthians, né? Ou seja, grande rivalidade. O Palmeiras que vinha de uma fila, de um jejum de 18 anos, se eu não me engano, sem títulos. O Corinthians tinha ganhado o primeiro jogo da final com o gol do Viola, em que ele imitou um porco para fazer uma brincadeira contra o seu rival. E o segundo jogo tinha uma grande expectativa e você foi o árbitro selecionado para apitar. Primeiro, assim, como é que foi a tua escolha para apitar esse jogo? Foi um sorteio também antes do jogo? Quando você ficou sabendo desse jogo, como é que foi isso aí? Na realidade, nós fomos convocados, eu, João Paulo Araújo, Oscar Roberto Godoy e o Dionísio, os 4 árbitros. Então a escolha aconteceu mais ou menos umas 4 horas antes do jogo, foi escolhido. Esse era o chamado jogo de altíssimo risco, pelo que ocorreu no primeiro jogo, né? Então é assim, o Corinthians passou pela mesma situação do Palmeiras, entendeu? Então não adianta, você vai amargar o que o um passa, é uma questão de tempo que você vai amargar. O Corinthians teve esse gostinho em 1977, quando ficou lá, naquela época, 23 anos sem ganhar um título. Então foi a mesma coisa. E quando o Corinthians ganhou o título, todo mundo falou que o Corinthians roubou, e que o Ducídio expulsou o Rui Rei, e que não sei o quê, só perdeu porque não sei o quê, que o Corinthians... Não, pelo contrário. O Corinthians ganhou dentro do campo, todo mundo viu, o Rui Rei acho que não acreditou muito, foi fazer graça com o árbitro errado, entendeu? O Ducídio era outro patamar, era outra conversa, entendeu? Não. Jamais ele afinaria, seja lá quem fosse, para qualquer clube que fosse. E quis o destino que o Palmeiras saísse da fila de 17 anos jogando contra o Corinthians. Então essa coisa, mas devia ter expulsado, não devia ter expulsado, marcou, porque não marcou, porque se não fosse e tal, isso nós não vamos saber nunca. Nós vamos voltar 200 anos atrás, nunca a gente vai saber se o resultado seria diferente, se seria melhor, se seria maior. O fato é que eu estava apitando, eu apitei o que eu vi, né, com bastante consciência, durmo até hoje, não prejudiquei ninguém, não peguei dinheiro de ninguém, não fui conversado, ninguém veio conversar comigo, entendeu? As imagens estão aí, entendeu? Se a época tivesse VAR, provavelmente alguns lances que você tivesse que se socorrer ao VAR poderia ter sido diferente, mas tem que colocar uma coisa na cabeça. Não tinha VAR, era aquilo lá e ponto. Até para contextualizar um pouco nossos ouvintes, a gente está falando da final do Paulistão entre Corinthians e Palmeiras, que o Palmeiras ganhou de 4-0 em 1993. Foi um jogo muito disputado, o Palmeiras, depois de longos anos sem título, ganhou do seu maior rival, que despertaria o desconforto, né, em qualquer corintiano ou qualquer outro grande rival que fosse. E teve um lance bastante particular no jogo, em que o Edmundo, o Palmeiras já ganhava o jogo nessa altura da partida, o Edmundo deu um carrinho em cima do Paulo Sérgio de maneira bastante incisiva, né? Pelo que as imagens mostram, o Edmundo não atinge fisicamente o Paulo Sérgio, mas foi, de fato, uma entrada dura, e o bandeira que estava ali próximo do lance era o Oscar Godoy, e aí o pessoal reclamou muito desse lance, que você teria que ter expulsado o Edmundo e deu um amarelo para ele, né? Você fala da questão de talvez revisar o VAR sobre esse lance, né? O problema é assim, olha, se você sabe disso, que você foi árbitro, você sabe, se você entrar num campo de jogo, para um jogo desse, e sair aplicando a regra como ela deve ser aplicada, você não vai terminar um clássico. Então o lance do Edmundo não foi um lance fácil, mas lance igual a esse do Edmundo, tiveram de lá para cá, eu perdi até conta de quantos eu já vi. De lances até de se quebrar a perna do jogador, sabe? Tirar o jogador do jogo e nem cartão amarelo a pessoa tomou. Isso é verdade. Né? Então, eu sempre brinco assim, você em casa, com um espeto de churrasco na mão, tomando uma cerveja e vendo o lance pela televisão 490 vezes, é uma coisa. Você está no estádio, apitando com mais de 110 mil pessoas, me parece que tinha 117 mil pessoas, sabe? Um jogo de altíssimo risco como era, é outra coisa, entendeu? É claro, depois de chegando em casa, você vê do tape uma vez, vê outro fala,
hoje, se me perguntava, mas se você tivesse, você expulsaria? Expulsaria, já falei isso. Se me perguntar 1.200 vezes, eu vou falar a mesma coisa, certo? Mas não foi o que aconteceu. E é uma decisão que não foi necessariamente tão determinante para o resultado da partida. Afinal, a partida foi 4-0, né? Não foi. Mas assim, alguém tem que pagar essa conta, né? Então vamos usar lá, é o que eu falo o tempo todo. Não existe almoço grátis, né? Não existe almoço grátis. Então, se tem alguém para pagar a conta, vamos dar a conta para alguém pagar. E eu me eximo de responsabilidade. Entendeu ou não? Aliás, isso é uma das coisas que mais acontece no futebol, é a transferência de responsabilidade, né? Muitos jogadores, equipes, os dirigentes, os técnicos, quando tem um resultado ruim, um revés, joga essa conta para o árbitro, né? Fala, o problema é dele, e sai de cena, né? Então, porque eu hoje, até como atuando como advogado, eu sempre falo para os meus clientes, eu falo para minha filha que é advogada, eu falo o seguinte, é assim, as pessoas te procuram para trazer os problemas dela. Então, eu sempre faço uma comparação. Você vai ao médico e você reclama de um sintoma, o médico te dá uma receita, você passa na farmácia, compra o remédio e vai embora para casa. Acabou o problema dele. O advogado, o cara leva o problema dele, sempre é patrimonial. Então, ele pega e deixa o problema lá com você. Ele vai embora para casa, você vai conversar com ele e falar, agora você vai lá, está lá com o meu advogado, já não é mais comigo. Então, a tua responsabilidade é muito grande. Mas mesmo assim, a pessoa não pode pegar a responsabilidade dela e jogar no teu colo. Porque você exerce uma atividade meio, você não exerce uma atividade fim. Então você pega a causa de uma pessoa, você vai fazer o melhor que você pode fazer com ela, mas quem vai decidir isso é um juiz, é uma terceira pessoa, que pode te dar ganho de causa e pode ser que você perca. E a pessoa precisa entender isso. Que se ele tem um advogado, ele tem que entender que do outro lado tem um advogado. Trazendo isso para o campo de jogo, as pessoas precisam entender o seguinte, você tem 11 jogadores jogando de um lado e 11 jogadores jogando do outro. E que a possibilidade de um ou outro ganhar é 50% para cada um. Ou eu estou errado nisso? Correto. Sabe? Agora, o que vai decidir um jogo dessa envergadura? O detalhe do jogo. Mas nesse caso, o detalhe do jogo não era o Edmundo, não era o lance que o pessoal entendia que era para o cartão vermelho e eu entendi que era para o cartão amarelo. Pode ser também até que ele tivesse sido expulso e mesmo assim o Palmeiras tivesse ganho. Pode ser, eu não estou falando que ia ganhar, entendeu ou não? Sim, com certeza. E aí você jogaria a culpa em quem? Essa é a pergunta. Naquele lance, você tinha a visão comprometida, sua visão do lance era boa, e o Godoy não te ajudou, não podia ter te ajudado ali? Não é que tem a visão comprometida. Veja bem, vamos assim, vamos para o ouvinte poder entender. Se eu estou nas tuas costas e você dá um murro em uma pessoa que está de frente para você, eu vejo de uma maneira. Agora, se você está de frente para mim e dá um murro no rosto de uma pessoa, eu vejo de outra. Entendeu ou não? Porque se eu estiver nas tuas costas, eu só vejo o movimento. Se eu estiver de frente, eu vejo o movimento e como pegou. Se pegou na testa, se pegou no nariz, se pegou no queixo, onde pegou. Neste caso, o carrinho foi dado com os pés voltados para fora do campo. Não foi de frente para mim. A visão era encoberta. Entendeu ou não? Pode ser que se tivesse sido de frente para mim, eu teria expulsado e a imprensa, de uma maneira geral, aí vamos lá, para o lado do Palmeiras, tivesse visto que eu teria sido muito rigoroso na expulsão. Sempre alguém ia falar alguma coisa. Entendeu? Então o lance foi de frente para o Godoy. E eu olhei para o Godoy. Qual sinalização que o Godoy fez? Balançou a cabeça e com o dedo diz assim, não pegou. Então, se não pegou, foi muito mais uma simulação, e se você vê na televisão, a simulação é grotesca, do que propriamente a falta em si. Entendeu ou não? Por quê? Porque já estavam jogando com -1 e queriam que naquele lance igualasse ao número de jogadores. Essa foi a intenção maior. Muito bem. Histórias que ficam marcadas aí para sempre, de tão importante que foi na história. Agora não tem como voltar. Tem que aceitar a história do jeito que ela é, e como a gente aceitou lá a final do campeonato de 1950, como foi lá do Corinthians lá em 77, essa do Palmeiras em 93,
e nós vamos ver outra aí, aquele do Corinthians contra a Portuguesa aqui no Pacaembu, que tirou a Portuguesa da final do campeonato, Bangu e o jogo que tem, acho que Bangu e Fluminense lá no Rio de Janeiro, que o Bangu reclama até hoje, e tem números. Se você for pegar aí, você vai, o Cruzeiro e Atlético, o Cruzeiro não, o Flamengo e Atlético lá no Mineirão, que o Reit não acabou o jogo, entendeu não? Então, assunto e polêmica tem de monte, sobram, né? Um jogo de 71, São Paulo e Palmeiras, que o Leivinha fez o gol, o Armando Marcos anulou. Então tem história. Se você for pegar, tem história. Então você também não pode jogar nas costas de um só, né? E todos esses jogos foram árbitros diferentes. Com certeza seria muita injustiça isso, e essa culpa que quiseram jogar em cima de você é totalmente injusta, justamente porque a gente entende todo o contexto do jogo, mas o torcedor é apaixonado, às vezes ele não entende. A gente passou os 45 minutos, que é o tempo normal aí do primeiro tempo, pedi o árbitro aqui alguns minutos adicionais para a gente entrar para a parte final. Antes da gente continuar, eu tenho uma brincadeira aqui que eu faço com os entrevistados, que é lançar uma pergunta da história do futebol ou das regras e dou umas opções para ver se você adivinha aí a resposta correta. Vamos lá. É um assunto histórico que, inclusive, eu conto no meu livro, Grandes Árbitros do Futebol Brasileiro. Quem quiser o livro tem lá no site grandesarbitros.com.br. A pergunta é a seguinte, José Aparecido. Os cartões vermelho e amarelo não existiam no futebol até certo ano, até certa Copa do Mundo. O inglês Ken Aston, que já apitou em Copa do Mundo, ao observar um jogo que deu problema de violência, teve que ter a expulsão de um jogador na época que não existia cartões, e a partir dali teve uma ideia de criar os cartões para sinalizar uma advertência e uma expulsão de jogador. Em que ano os cartões foram introduzidos no futebol? Vou dar as opções. 1950, 1960, 1970 ou 1980? 1970. Muito bem, conhece bastante da história do futebol. 1970, o inglês Ken Aston criou os cartões, inclusive baseado numa ideia que ele teve olhando para o semáforo de trânsito, e dali surgiu a grande ideia dele. Me parece que foi criado com o objetivo era o seguinte: como os jogos se apitava o árbitro de outros países e as pessoas não falavam a mesma língua, e aí você ia falar, o cara falava que não entendeu. Então foi uma maneira das pessoas visualizar e saber que o cartão amarelo estaria divertido, porque às vezes o juiz falava, você está expulso, o cara ficava no campo e falava que não entendia, entendeu? Então o cartão amarelo e o cartão vermelho, eu acho que veio para isso, entendeu? Não, que ficou ficou assim, vamos dizer assim, uma linguagem universal. Exatamente. Isso muito em função de um jogo da Copa de 66, em que aconteceu exatamente essa história, que um árbitro expulsou um jogador, ele não entendeu e continuou em campo, e aí deu toda uma confusão. Vamos para a parte final da nossa entrevista aqui. Tem muito assunto para falar com você. Teria que ter umas 10 entrevistas aqui. Para a gente continuar aqui, quem foram suas grandes inspirações ou referências na arbitragem? Eu já falei isso quando eu comecei minha carreira, eu vou ficar nela. Eu pus para mim poder apitar, eu peguei assim, a coragem do Sítio, a tranquilidade do Aragão e a técnica do Romualdo Arpe Filho. Ia dar um super árbitro. Não sei se é um super árbitro, mas foi exatamente isso. Tecnicamente, o Romualdo Arpe Filho acho que foi o melhor árbitro do mundo, assim, disparado. Tanto é que foi premiado com a final da Copa do Mundo, né? De 86. Muito bem. E você tem acompanhado o futebol ultimamente, a arbitragem, a atualização das regras, a inovação do VAR? No geral, que você acompanha do futebol, do VAR, o que você tem achado das inovações, das mudanças recentes aí da regra? Não, as mudanças, elas são bem-vindas, né? Bem-vindas para aquelas pessoas que gostavam do futebol, que eu acabei de falar assim, de ganhar com um pênalti que não foi, de um gol roubado, a bola entrou e saiu, tá, não sei o quê. Esses pessoal tá bem decepcionado, né? E vão continuar mais decepcionados ainda. Mas ainda com o VAR, nós vamos ter erro. Não tem como, entendeu? Ainda com o VAR, nós vamos continuar tendo erro. Por quê? Porque não é tudo que você vai no VAR. Aquilo que você não precisa consultar no VAR, se houve um erro, a partida vai embora e acabou. Não tem o que fazer. O que as pessoas precisam entender é que o VAR não é o acerto 100%. O VAR
É trazer mais acerto, mais justiça, Não tem como. mas o erro é inerente, né? A gente está falando de seres humanos ainda fazendo a interpretação. Você imagina que, por exemplo, aconteceu uma falta fora da área. Você não deu a falta, o jogo continuou. Essa bola foi para dentro da área. E lá dentro tem um lance de penal. O VAR acusou. Você vai lá verificar o VAR. Qual que era o correto? Você verificar o VAR do lance que aconteceu dentro da área ou verificar o VAR no lance que antecedeu essa entrada dentro da área? O lance que antecedeu antes de você entrar na área não vai ser visto porque o juiz não apitou, né? A bola estava em jogo. Então, mas nasceu essa penalidade de onde? De um lance irregular. Com certeza. Entendeu? Que o VAR, infelizmente, não vai ter como corrigir. Dentre os árbitros da atualidade, aí você tem algum que você gosta mais, que você acha um grande árbitro, um talento aí que você destaca? Rapaz, agora você pegou pesado. Eu acho assim, tem bastante, assim, eu sou bastante fã do Rafael. O Rafael Klaus. O Luiz Flávio, né? Tem um menino aí que ele não é FIFA ainda, mas ele acabou sendo, não sei se a palavra é injustiçado, penso que não, né? Aquele um que teve problema com o Corinthians e Palmeiras também, que ele acabou ficando aí quase uns 2 anos afastado. Thiago Duarte Peixoto, do grande árbitro também. Grande árbitro, esse menino. Ele cometeu um pecado ali, mas eu ainda vou falar com ele pessoalmente. Agora eu vou ter chance de falar com ele. Eu ainda vou conversar com ele, entendeu? Eu acho que ele aconteceu com ele, poderia ter acontecido com qualquer um, mas ali também faltou um pouquinho de experiência, de malandragem, né? Para poder sair daquilo ali. Daqui de São Paulo. De fora eu vejo aí o Daronco, né? Que dispensa comentário. Tem esse um outro menino que é do Rio de Janeiro agora, que acho que foi pro quadro da FIFA agora em janeiro, muito bom. O Bruno Arleu. Sim, assim que eu me lembro, assim, são esses aí, entendeu? Muito bem, este José Aparecido foi um grande árbitro, um bom papo. Eu quero agradecer aí pelo seu tempo, por essa entrevista, acho que foi bastante rica, principalmente para contar parte da nossa história do futebol, da arbitragem. Deixo portas abertas aqui para a gente fazer um segundo episódio aí quando puder. A fila é grande aqui, eu quero falar com bastante gente, mas algumas pessoas em particular têm muita história para contar e você é uma delas. Obrigado pela tua participação. Se você quiser mandar um recado pessoal, fica à vontade, José Aparecido. Não, eu agradeço o convite, eu acho que você abriu espaço mais do que necessário para que eu pudesse pôr para fora algumas coisas, pudesse falar alguma coisa. Agradeço muito aí essa consideração que você tem comigo, os elogios que você tem feito para minha pessoa, entendeu? Espero te encontrar aí para um dia aí, depois que acabar toda essa pandemia, para gente tomar um café junto, entendeu? Vou tomar um café no seu escritório. Vai lá, tá certo? Aí que você tenha sucesso aí nessa tua empreitada aí. Você realmente é uma pessoa que dá espaço para que a gente possa falar. E é o que eu te desejo. Muito obrigado pelo espaço, de você divulgar essa minha nova função que eu vou ter aí. E do fundo do coração, para você e para todos os árbitros da federação, do sindicato dos árbitros, pode estar certo que eu estou indo lá para somar e para dignificar a arbitragem de São Paulo, se não do Brasil. Então, muito obrigado mesmo. Eu agradeço as palavras, não tenho dúvida disso. José Aparecido, desejo todo o sucesso do mundo. E aí, meus caros ouvintes, eu quero agradecer a você que ficou aqui até o final, ouviu essa entrevista maravilhosa com um personagem importante da arbitragem, da história do futebol. E lembre-se de seguir o nosso canal no YouTube, seguir o Ex-Juiz nas redes sociais, no Instagram, siga também nos agregadores de podcast e deixe seu like para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima e tchau!